Estudo sobre os últimos tempos, quinta parte. Quem é Jesus? Você o conhece? Antes de entrar no final desse estudo sobre os últimos tempos, eu queria compartilhar com você o estudo de quem é Jesus, ou melhor, aumentar o conhecimento dele. Porque no mundo de hoje existem muitas religiões que têm o mesmo Deus como referência. Por exemplo, pelos hebreus, pelo muçulmano, pelos católicos, pelos ortodoxos, pelos evangélicos, pelo testemunho de Jeová. Para eles, todos têm o mesmo Deus. Adoram todo o mesmo Deus. Imagine que cada um deles tem um livro diferente. Os hebreus chamam a Torá, que é só o Antigo Testamento. O Islã chama Alcorão. Os católicos têm a Bíblia deles, o Testemunho de Jeová. Em 1950 fizeram a Bíblia dele, os católicos em 1971. Tem tudo o mesmo Deus. Mas, por exemplo, pelos muçulmanos, o Deus dele, que é Alá, manda o profeta dele, Maomé, a matar os hebreus e o católico. Tem uma guerra entre eles. Mesmo que na Bíblia deles, do Alcorão, Jesus, segundo o muçulmano, é um profeta menor. Como pelos hebreus, é um impostor. Pelos católicos se encontra no sétimo lugar, 2% do povo ora a Jesus, ora os santos, ora qualquer outra coisa, mas Jesus, sendo ele o Filho de Deus, se encontra no final da fila nas orações das pessoas. Ou seja, ele acredita que é o Filho de Deus, mas não acredita nele, no poder salvífico da salvação de Cristo. E muitos, como o Testemunho de Jeová, desprezaram também Jesus, a figura de Jesus como ele é de verdade, que ele é Deus. Mas tudo isso aconteceu, todas essas formas religiosas aconteceram por quê? Porque cada um deles começou a interpretar a palavra de Deus segundo o gosto dele. Como tem vários partidos políticos hoje em dia no mundo, ao mesmo tempo tem várias religiões que são como partidos, que cada um leva o assunto segundo a própria, vamos dizer, conveniência. Mas a Bíblia, o que relata sobre o assunto da interpretação? É por isso que a palavra de Deus nos ensina que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. E a palavra também se conclui o livro da palavra de Deus, dizendo o quê? Que ninguém pode tirar ou acrescentar nada a este livro glorioso. Então, todas essas formas religiosas que traduziram na Bíblia numa maneira diferente, de tal maneira que próprio a figura de Cristo sai em uma maneira diferente. Agora, por isso nós precisamos estudar Jesus Cristo, quem é ele de verdade, sem interpretação nenhuma, como todo estudo foi feito sem nenhuma interpretação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Na verdade, vos digo que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Aqui tem uma mensagem, uma promessa incrível por cada um de nós. Que crê em Jesus Cristo tem vida eterna. É uma promessa eterna. Ninguém poderia fazer uma promessa assim. Ninguém fez uma promessa assim. E ninguém poderia fazer uma promessa assim. Só Jesus. Então, a gente já está vendo que Jesus não é um qualquer, um profeta menor.
mas é o Filho de Deus. Mas como é possível que no mundo hoje a maioria das religiões não aceita isso? Por causa próprio que existem várias formas religiosas erradas. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade, que é Jesus Cristo, sem nenhuma interpretação. Então disse Jesus aos 12: Querei-vos também retirai-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Olha que palavra maravilhosa. Então, precisamos conhecer mais este Deus. Observe este Jesus Cristo maravilhoso. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E aquele que nós estamos fazendo hoje, acrescentar o nosso conhecimento do nosso Deus. Amém? Falando de conhecimento, no primeiro capítulo do Evangelho de João, nós sabemos que João relata que o Verbo se fez carne. Ou seja, Jesus Cristo, que é a palavra, o Verbo, se fez carne. E também nos relata que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso é uma afirmação muito importante. Então, sem nenhuma interpretação, nós podemos entender que Jesus, que um tempo se fez carne, mas ele mesmo é o Verbo que fez todas essas coisas. Ou seja, a sua vida, o nosso planeta, os planetas, as estrelas, a galáxia, a Via Láctea, as galáxias, também a nossa Via Láctea, que esta imagem reproduz, própria Via Láctea, que é grande, 105 mil anos-luzes, incrivelmente grande, que o Sol nessa imagem não dá nem para perceber quanto é pequeno, para dizer que foi Jesus que fez tudo isso. Será que nós temos a prova que este versículo está falando a verdade? Vamos estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Aqui nós temos várias imagens de galáxias espalhadas no espaço sideral, no universo. Como a gente pode ver, tem quase todas uma mesma forma estranha, que vamos investigar daqui a pouco o que significa. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, relata: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Confirmando o primeiro João, os mundos, não somente o nosso mundo, mas tudo isso foi criado por Jesus Cristo. Será verdade? Vamos continuando investigando. Aqui temos uma imagem do nosso pequeno sistema solar que se encontra dentro da Via Láctea. Temos vários planetas, o Sol. O Sol é 109 vezes maior do que a Terra. Júpiter e Saturno são feitos de gás e não se derrete o gás naquele lugar. Isso levou Isaac Newton, quando estudou óptica, o maior cientista de todos os tempos, a acreditar em Deus, porque ele viu e disse: aí tem um dedo de Deus, porque também esse planeta que são feitos de gás, como Júpiter e Saturno, não se derrete o gás no universo como normalmente acontece. Aí fica. Aí nós podemos ver que algo de extraordinário acontece, que aconteceu, que foi próprio um ato de criação. Bem, o terceiro planeta mais perto do Sol é a nossa Terra. E os planetas têm uma forma de bola. A nossa Terra também. Mas como é possível que a gente mora no lado sul do mundo e a gente fica em prática praticamente andando debaixo de uma bola e a gente não cai? Claro, todo mundo pode falar. Claro, porque tem a gravidade. A gravidade. Por causa da gravidade, a gente não cai no espaço sideral, porque se encontra debaixo, nós estamos atacados debaixo de uma bola. Também a água não cai nada, por causa da gravidade. Então, já se perguntou o que é a gravidade? Eu fui no maior site do mundo de física e obtei esta resposta. Mas o que é gravidade?
Nós realmente não sabemos, responde no site. Podemos definir seu campo de influência porque sabemos como ela age no universo. Sabemos que as nossas terras viajam a 1.670 km/h. É muito no próprio eixo. É uma velocidade enorme, quase dobrada comparado com aquela de um avião, de um Boeing. A segunda velocidade é que a Terra viaja um ano inteiro no redor do Sol a uma velocidade média de 100.000 km/h. Incrível! A terceira velocidade que a nossa Terra, com todo o sistema solar, viaja é de cerca de 70.000 km/h. Juntando essas três velocidades, agora a gente está viajando a mais de 400 km ao segundo. E nada acontece. E por causa dessas três velocidades, nós temos a gravidade. Se estas três velocidades não eram perfeitamente encaixadas, não poderia existir a vida na Terra. E, por acaso, nada acontece. Ou seja, tudo foi feito perfeitamente por um grande, grande Deus. Mas vamos para frente. Isaías, no capítulo 40, 2.200 anos antes de Galileu Galilei, fala assim: ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Ou seja, 2.200 anos antes do ser humano descobrir que a terra era redonda, Deus, através do seu profeta Isaías, nos transmite esta grande informação, que a terra é redonda. Não é incrível? Esta é a nossa Via Láctea, como a gente já conversou. Mas me diga, esta imagem sugere alguma coisa para você? Olhe com atenção. Então, tudo aquilo que nós encontramos no sistema solar, também uma célula, faz parte de uma espiral. A espiral o que é, então? A espiral é nada menos, nada mais que a vida. Nós encontramos uma espiral em uma flor, uma planta, no DNA, no furacão, em qualquer canto. Em todas as galáxias têm forma de espiral. Isto que significa? Que esta é nada menos, nada mais que afirma a autoria de um criador que deixou a sua firma em um lugar tão invisível como uma célula no DNA, que é a forma de espiral.
é tão grande como é a nossa Via Láctea e como são as galáxias do universo. Falando de vida, você já se perguntou o que é a vida mesmo? Para entender melhor o que é a vida, é preciso aprofundar o conhecimento do que isso representa, ou seja, a célula. Dentro de cada célula existe a cadeia do DNA, onde está contido, armazenado em modo perfeito, uma quantidade impressionante de informações sobre as pessoas. De fato, se fosse possível transcrever o que está escrito dentro de uma única célula e, de consequência, em uma única cadeia do DNA, precisava mais ou menos de 1000 volumes enciclopédicos. Não é incrível tudo isso? Ou seja, dentro de cada célula do nosso corpo, dentro do seu DNA no núcleo, encontramos mais de 1000 volumes enciclopédicos de informações que nos permite de viver. Se essas informações contêm um erro, vamos sempre encontrar uma criança que, infelizmente, terá importante problema de saúde, e não um ser humano evoluído. Lemos a definição de uma das muitas doenças genéticas, a mais conhecida. A síndrome de Down é um conjunto de manifestações fenotípicas relacionadas, em presença total ou parcial, de um cromossoma supranumerário. Por isso, a síndrome de Down, também conhecido pelo nome de trissomia 21, ou seja, um menino com a síndrome de Down tem um cromossoma ao meio ou um cromossoma a mais do que a gente. Ele não é evoluído, é doente. Porque toda essa síndrome que leva estrutura diferente de DNA leva doença. Então, não tem nenhuma possibilidade que o ser humano poderia ser evoluído por um macaco de que fosse. A mais importante consideração, então, é a seguinte. Essa enorme quantidade de informações que nos permite viver foram projetadas e escritas por um grande Deus. Isso significa que, apesar de fato de termos passado cerca de 100.000 anos desde quando Adão e Eva foram criados, todos nós temos a mesma estrutura genética própria de Adão e Eva. O que muda é o seu conteúdo. Por exemplo, os CD de músicas são todos iguais, mas dentro a música é diferente, assim como nós somos diferentes. Considerações finais. Nós herdamos geneticamente a mesma natureza rebelde de Adão e Eva. Isso significa que todo ser humano, em seu lugar, todo ser humano, em seu lugar, teria cometido o mesmo pecado, a mesma desobediência. É por isso que somos todos pecadores. Nós temos isso no sangue. É genético. A única escolha que temos para nos reconciliar com Deus é através do sangue inocente de Jesus. Como a palavra de Deus nos relata. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Agora você como pode ver que nós estudamos, Jesus Cristo é o autor de todo o universo. É verdadeiramente o autor de todas as coisas. Ele deixou a sua firma no seu DNA, nas estrelas, em todo canto do planeta, em todo canto do mundo, todo canto do universo, através da obra que ele criou. Nós precisamos, então, ser reconciliados com Deus através do sangue inocente de Jesus, não através do sangue inocente de qualquer outro deuses falsos. É por isso que Jesus Cristo é verdadeiramente o nosso Salvador. E no mundo todos nós somos pecadores, porque no mesmo lugar de Adão e Eva, nós teremos cometido a mesma desobediência.
Então, o nosso Jesus é verdadeiramente extraordinário. É o nosso pessoal Salvador. E presto, logo, ele vai voltar, como vamos estudar na última parte desse estudo. Deus seja louvado.